Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, ainda de pé, gostaria de convidá-los a juntos lermos a palavra no Salmo 46. É verdade que não existe salmos mais importantes do que outros, tendo em vista o fato de que todos são inspirados, os 150 salmos que há nas Escrituras Sagradas. No entanto, existem salmos que nós podemos considerá-lo como predileto. E confesso aos irmãos que o Salmo 46 é um desses. Algumas vezes tive a direção de Deus para ministrar nesse salmo. Me recordo de algumas delas. Ano passado, aniversário do Exército, foi celebrado entre os cristãos evangélicos aqui mesmo na igreja, através do nosso irmão Tenente Adécio. Foi celebrado aqui, nós lemos esse salmo e tratamos de uma temática, o Senhor dos Exércitos. Mas também me recordo em 2010, quando estávamos na região dos Lagos, lá no Rio de Janeiro, ministrando em alguns lugares, tive a satisfação, a honra de pregar em Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Macaé, Rio das Ostras e Unomar. Em Unomar, pregamos na Assembleia de Deus do pastor Edmilson, sobre o Salmo 46. E o tema é o Senhor estar no controle. E hoje, mais uma vez, me sinto direcionado por Deus para ministrar sobre esta palavra. O interessante é que no Rio, foi em 2010, no mês de janeiro, onde estava ocorrendo aquela onda de violências. As pessoas estavam assustadas. Eu e minha esposa vimos carros sendo queimados, incendiados, nas praças, nas ruas. Vimos de perto tudo aquilo que ocorreu. E Deus nos trouxe essa palavra para aquela região, o Deus que está no controle. E hoje eu creio que Deus será, mais uma vez, como sempre é, benevolente para conosco e nos concederá uma palavra que venha do seu coração para os nossos corações, e os irmãos podem acompanhar. Assim está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã, bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as assolações que Ele efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai querido, nós te damos graça por estarmos diante do teu povo, diante da tua palavra, diante do teu Espírito que paira sobre este ambiente e habita em nossas vidas. Portanto, ó Deus, fala poderosamente aos nossos corações, porque aqui viemos e aqui estamos para ouvir tão somente a tua maravilhosa e poderosa voz. Essa é a nossa oração. Fala, Senhor, que o teu povo te ouve. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Bem, queridos, todos nós sabemos que os salmos são canções que foram entoadas de forma individual e comunitária pelo povo de Deus ao longo de toda a história. Além de toda a beleza poética, de toda a harmonia rítmica, nós não podemos ignorar o fato de que nos salmos existem verdades espirituais que traz consolo e que nos traz conforto, refrigério para as nossas vidas. Os salmos, eles foram divididos em algumas categorias, classificado na categoria de gratidão, na categoria de confissão, de intercessão, na categoria imprecatória, quando você clamava o juízo de Deus sobre um povo, sobre uma nação, e também na categoria de lamentação e adoração. O Salmo 46, ele está classificado na categoria de adoração. E ele é conhecido na história como o salmo que serviu de fonte, de inspiração para Martinho Lutero causar o que causou, que foi a grande reforma. Foi nesse salmo que ele encontrou força, fé, para, com tamanha bravura, ousadia e intrepidez, mudar a história em 31 de outubro de 1517, colocando as 95 teses no castelo de Wittenberg. Através desse salmo, ele compôs uma das canções do cantor cristão mais conhecida. É o número 323, Castelo Forte é o nosso Deus. Os irmãos que lembram dessa canção, Castelo Forte é o nosso Deus. E ao longo da história tem servido como inspiração para muitos irmãos. Existem algumas interpretações acerca desse salmo. Alguns o consideram como um fato histórico ocorrido, outros consideram como um fato escatológico que ainda há de ocorrer. Não sabemos ao certo. O que bem sabemos é que esse salmo está dividido em 3 estrofes. E cada estrofe dessa fala uma verdade que eu gostaria de transmitir e compartilhar com os irmãos. Preste atenção para essas verdades. No versículo 1, assim está escrito: Deus é. Posso ouvir a igreja repetindo? Amém. No versículo 5, se encontra outra verdade. Deus está. Posso ouvir a igreja agora repetindo? No versículo 6, na parte B, está escrito: Ele faz. Ou seja, Deus faz. Então, Deus é, Deus está e Deus faz. Entenderam? Posso ouvir agora só a igreja falando: Deus. Amém. Eu profetizo que na tua vida Deus é, que Deus está e que Deus faz. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Bem, queridos, a primeira verdade, Deus é. Essa verdade nos revela a autoexistência de Deus. Que Deus, ele não se limita às dimensões da existência. Ele transcende todas essas medidas do tempo e do espaço. Ele é, sempre foi e sempre há de ser. Certa feita estive conversando com um cético metido ateu, que disse para mim: eu acho que Deus não existe. Eu olhei para ele e disse: não ache, tenha certeza. Deus realmente não existe. Ele é autoexistente. Os céus existem, os anjos existem, a terra existe, os homens existem, o inferno existe, os demônios existem,
Mas Deus é autoexistente, Ele é eterno, Ele não teve início, Ele não tem meio, e Ele jamais terá fim, Ele é o eterno. Os irmãos entenderam? Tudo que existe está limitado ao início, ao meio e ao fim. Deus, Ele é antes de tudo, e nele tudo subsiste, e sem nele nada do que há haveria. Portanto, Deus é o Senhor do cosmos, Senhor do universo, o maior de todos os astros e o menor de todos os átomos, foi criado por Ele. Existir é uma limitação que se baseia de uma causa, de uma origem. Deus não teve origem, Deus não teve causa. Ele é. A grande verdade que o Salmo 46 diz é que Deus é. Olha para o teu irmão e com muita ousadia e convicção diga a ele: Deus é. Ele é. Ele não precisa do teu voto para ser. Eu voltei para aquele ateu e disse: olha, meu amigo, eu só quero que você tenha certeza de uma coisa. Deus, sem mim e sem você, continuará sendo Deus. Agora eu, você e quem quer que seja, sem Ele, somos reduzidos a nada, absolutamente nada. Porque Deus é o único que é, Ele não precisa do teu voto, nem do meu voto para continuar sendo Deus. Ele é e para sempre será, portanto o texto diz: Deus é. E essa verdade, meus irmãos, ela é tão profunda, porque o texto começa a dizer que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se estremeçam, ainda que as águas tumultuem, Deus é. E o que nós podemos entender, ainda que haja um colapso total no planeta terrestre, ainda que haja um cataclisma geral em toda a natureza, ainda que as placas tectônicas se removam, se estremeçam, ainda que os vulcões entrem em erupções, ainda que tsunamis venham engolir a terra, Deus é e para sempre será. Em meio ao caos, em meio a toda catástrofe, Deus é. Talvez você esteja vivendo um momento difícil em sua vida, onde as coisas estão se desandando, onde um terremoto, uma tempestade espiritual veio ao teu encontro, mas não se esqueça de uma verdade, que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Em determinada região existia uma senhora muito temente a Deus, e quando ocorreu um terremoto, as pessoas ficaram pasmas, atemorizadas, e perguntaram para essa senhora: a senhora não tem medo do que está acontecendo, do que está ocorrendo? Ela disse: não, porque eu sei que Deus está apenas balançando a terra, Deus está no controle de tudo. Uma pobre senhora demonstrando tamanha sabedoria, tamanha segurança. Meus irmãos, Deus é, e Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso provedor, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa cidadela, Ele é o nosso baluarte, Ele é na tua vida, Ele é na tua casa, Ele é na tua família. Ninguém poderá mudar, ninguém poderá alterar, Ele jamais deixará de ser o que Ele é. Ele é bom, Ele é benevolente, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é longânimo, Ele é um Deus de amor. Permita-me parafrasear aqui, porque eu sei que o que eu vou falar é um absurdo teológico, e talvez alguns colegas e alunos de teologia nos ouçam por meio do áudio e digam que absurdo, mas deixa eu falar que isso não passa de especulação, de uma mera conjectura,
de apenas uma paráfrase em toda a Bíblia. Mas viaja comigo. Eu fico imaginando se um dia o arcanjo Miguel se rebelasse contra Deus e deixasse de ser um servo de Deus e agora passasse para o outro lado. E seguindo o arcanjo Miguel, fosse as miríades angelicais, querubins, serafins, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, seguisse o arcanjo Miguel e agora fossem para o outro lado. Aparentemente agora o céu vazio, sem ninguém, exceto Deus. Imagine agora que o arcanjo Miguel faz uma aliança com Lúcifer. E Lúcifer, com todos os seus demônios, convoca um exército para ir de encontro com Deus, convencendo e persuadindo toda a humanidade, todos os homens, todos os reinos, todas as nações. Imagine comigo agora Deus sozinho contra toda a criação, contra todos os seres, contra todas as criaturas. Eu imagino Deus nesse instante, ciente de que isso jamais poderá acontecer, mas eu imagino Deus se levantando do trono, estufando os seus peitos e bradando para toda a terra ouvir: antes que houvesse dia, eu era, agindo eu, quem impedirá? Deus é Deus e sempre será. Com isso eu quero dizer que Ele não precisa de arcanjo, não precisa de querubim, não precisa de serafim, não precisa de homem, não precisa de reino, não precisa de trono, não precisa de soberania, não precisa de principado, nem de potestade, porque Deus é. Ele é o nosso refúgio. Nós podemos nos refugiar em Deus nos momentos difíceis da vida. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, e o socorro bem presente na hora da angústia. Segunda verdade, peço para os irmãos acompanhar comigo no versículo 5. Deus está. Deus não somente é, como também está presente, de uma forma viva, de uma forma atuante em nossas vidas. Deus está aqui, Deus está aí, entre nós. Amém, irmãos? Vocês lembram daquela canção tão antiga, que era entoada nos corinhos? Irmãos, me ajuda, irmãos. Deixa eu tentar lembrar dela. Diaconisa, você não quer me socorrer, não? Mas diz: Deus está aqui, aleluia, tão certo como um ar que eu respiro, tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Mais uma vez, toda a igreja. Deus está aqui, aleluia, tão certo como um ar que eu respiro, tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, irmãos. Deus está em nosso meio. O interessante é que a Bíblia diz: Deus está no meio. O meio representa o centro. E o centro significa o equilíbrio, o controle. O Sol, o astro de quinta grandeza, se encontra no centro da nossa galáxia Via Láctea. E todos os planetas, antes eram 9, expulsaram
o bichinho de Plutão, e agora hoje só são 8. Todos os 8 planetas orbitam em torno do Sol. A Terra, no movimento de translação, está arrodeando o Sol uma vez ao ano. Meus queridos, o centro demonstra justamente que Deus está no equilíbrio. É interessante quando o salmista aqui diz, Deus está no meio. E quando nós olhamos para a Bíblia, quantas expressões e menções existem acerca desse respeito. Sofonias capítulo 3, versículo 17, diz, eu, o Senhor, estou no meio de vós e sou poderoso para salvá-los. Deus no meio. Mateus capítulo 18, versículo 20, o próprio Cristo nos diz, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente no meio deles. Em Lucas capítulo 17, versículo 21, algumas pessoas perguntam a Cristo, quando virá o teu reino? Jesus diz, o meu reino não virá de forma aparente, nem de forma ostensiva. Não dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o meu reino está no meio de vós. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 13, nos diz que Jesus está no meio dos 7 castiçais de ouro, que representa as 7 igrejas da Ásia. Jesus se encontra no meio da sua igreja, Jesus está no meio do seu povo. Isso significa, meu irmão, que Ele está no meio da tua vida, que Ele está no meio da tua casa, que Ele está no meio do teu casamento, Ele está no meio do teu lar, Ele está no meio dos teus negócios, Ele está lá demonstrando controle, Ele está lá demonstrando domínio total, equilíbrio geral. Deus está no meio. E assim está escrito, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus, Ele quer ser o centro da nossa vida. Sabe quando algumas pessoas dizem, eu até entendo, mas só que Deus me deu um entendimento que eu julgo mais correto. Mas algumas pessoas dizem, olha, Deus quer ser o primeiro na sua vida. Mas se Deus for o primeiro, existe segundo, existe terceiro. E é possível que essa ordem altere. Um dia aquele que é primeiro torna-se terceiro, torna-se segundo. De modo que eu compreendo hoje, mais do que nunca, que Deus não quer simplesmente ser o primeiro. Ele quer ser o centro de tudo. O centro da nossa vida, o centro da nossa história, o centro das atenções. O centro das nossas atenções. Deus está no meio, meu irmão, não tema a luta que você está passando, as pessoas que estão se levantando contra a sua vida com calúnias, tentando destruí-lo. Deus está no meio, ou seja, Deus está no controle, Deus está no comando, Deus está no domínio. Não há o que temer, nem muito menos a quem temer, quando nós entendemos que Ele está no meio dessa casa, Ele está no meio dos nossos ministérios. Essa obra aqui, Ele está no meio. Amém, irmãos? Construção da igreja, Ele está no meio. É dele. Pastor, quando vai construir a igreja? Irmão, que pergunta é essa? A igreja já foi construída. Na cruz do Calvário, não fui eu e jamais será mãos humanas que vai construir a igreja. O templo, quando vai ser reformado, quando vai ser ampliado, eu não sei, é dele, ele sabe, e ele fará isso. Mas entenda que a igreja já foi construída, a igreja somos nós, templos do Deus vivo, não feito por mãos humanas, porque Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Amém, irmãos? Deus está no meio, Deus é o centro de tudo, está no controle de tudo. A última verdade,
para nossa meditação é que está escrito no versículo 6, na parte B. Ele faz, Deus faz. Ele não somente é, Ele não somente está, mas o nosso Deus, Ele faz. Ele faz o que ninguém pode. Ele faz o que você mesmo não consegue. Ele faz tudo do nada. Porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas e escuridão. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Com o poder da sua palavra, Ele chamou tudo à existência. Ele é o Deus que faz caminhos nos desertos, caminhos nos mares, caminhos nos ermos. Ele é o Deus que faz forte ao cansado, que faz dar estéril mãe de filhos, que faz com que o pobre habite e assente entre os príncipes. Deus é quem faz a sua obra acontecer. Deus faz. Se eu entendo que Deus faz, querido, eu descanso na certeza que Ele faz sua palavra se cumprir. Em Números 23, 19, está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Se Ele disse, Ele fará acontecer. Deus faz. Ele faz a sua obra completa. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: aquele que começou a boa obra entre nós é fiel para completá-la até a volta de Cristo Jesus. Deus não deixa a obra incompleta, Ele completa tudo que começa, porque o nosso Deus é Deus que faz. Olha para o seu irmão e diga isso a ele: Deus faz. Talvez pessoas prometeram que faria, mas não fez. Talvez você tenha uma certa decepção e frustração com certo alguém, mas saiba que o nosso Deus é um Deus que faz. Não precisa de agente, não precisa de secretário, não precisa consultar a agenda. Ele faz. E quer saber uma coisa? A obra que Ele faz, ninguém derruba. A porta que Ele abre, ninguém fecha. O homem que Ele levanta, ninguém humilha. Deus faz. Deus é, Deus está, Deus faz. Quando eu entendo essas três verdades, porque o texto vai nos mostrando que o Salmo, nós entendemos que os Salmos são canções, e o texto vai nos mostrando que o povo, os filhos de Corá, e o nome coral veio através deles, por serem verdadeiros adoradores. Quando eu entendo aqui, queridos, que esse texto, olha bem para mim, vai além de uma beleza poética, vai muito além de uma harmonia rítmica. Quando eu entendo que há uma verdade de Deus para as nossas vidas, uma verdade de Deus para o que eu estou vivendo, uma verdade de Deus para o que eu estou precisando, porque o texto nos mostra que começou a canção, o povo entoando para Deus, depois foi Deus cantando para o povo. Do versículo 1 até o versículo 9, é o povo cantando para Deus. Do versículo 10 ao versículo 11, é Deus cantando para o povo. E o que é que Deus começa a dizer? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tremendo! E agora Deus regendo o coral. Esse texto é tão interessante, meus queridos, que permita-me fazer uma observação.
Na parte em negrito, o epígrafe, eu não sei se no teu comentário bíblico tem, mas diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Abaixo diz: ao mestre de canto, dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Algumas traduções sim, outras não. Olha só, ao mestre de canto. Esse Salmo 46, ele é tão impactante, que não era qualquer levita que poderia entoá-lo. Tinha que ser um maestro, tinha que ser um regente do coral. Para você ter uma noção, quem começa entoando é o mestre de adoração, é o mestre de canto. É o maestro. Depois é o próprio Deus cantando agora para o seu povo. E na tradução NVI, Nova Linguagem Internacional, no versículo 10, ao invés de estar escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sabe o que é que está escrito lá? E é o que mais se aproxima entre alguns estudiosos bíblicos. Essa tradução é a que mais se aproxima do original. Sabe o que é que está escrito? Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Quando você entende que Deus é, Deus está, Deus faz, descanse, aquietai-vos, pare de lutar, porque Deus é Deus. Quantas vitórias está relatada na Bíblia, que ocorreu quando o povo parou de lutar e começou a adorar. O mar se abriu quando o povo parou de lutar e começou a adorar. Adoraram a Deus marchando sobre as águas e as águas se abriram. Existem guerras em nossas vidas que só vamos vencer em silêncio. Pare de lutar e saiba que Deus é Deus em nossa vida, em nossa história, em nossa casa. Ele é e sempre será o eterno, autoexistente, supremo, sublime, soberano, enaltecido entre os homens, exaltado entre os anjos, entronizado entre todos os seres dessa terra. É o nosso Deus. Aquietai-vos, pare de lutar. Talvez a sua vitória ainda não veio, porque você está lutando com suas forças, com suas armas. Como foi que o pequeno Davi venceu o grande gigante Golias? Com as armas do inimigo? Não. Golias veio a Davi com espada, com lança, com escudo, com toda a armadura. Quiseram colocar armadura em Davi, e ele disse: não irei com armadura, não irei com espada, não irei com escudo, não irei com lança. Fica imaginando as pessoas perguntando: mas você, Davi, vai com quem então? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o grande general de guerra, aquele que nunca perdeu uma batalha. E com certeza essa batalha ele não vai perder. Ele está nessa causa. Essa peleja não é tua, essa peleja é do Senhor. Às vezes o nosso maior erro é querer vencer o inimigo com as armas do inimigo. O inimigo vem com calúnia, nós devolvemos calúnia. O inimigo vem com afronta, nós devolvemos afronta. O inimigo vem com ameaça, nós devolvemos ameaça. Para, irmão. Salmo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Pare de lutar, descanse e veja o que Deus há de fazer na tua vida e sobre todos aqueles que te perseguem. O Salmo 23 tem uma lição tão tremenda, que ele diz: prepara uma mesa
Mesa significa festa, banquete, fartura, abundância. Prepara uma mesa na presença de quem? Dos meus amigos? Dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Talvez você tenha se questionado alguma vez, porque é bem intrigante. Como assim uma mesa na presença dos meus inimigos? Sabe qual é a oração do salmista? Deus, dá longos dias de vida aos meus inimigos, às pessoas que me afrontam, às pessoas que me perseguem, às pessoas que desejam mal. Dá longos dias de vida a todos eles, para que eles assistam a minha vitória em pé. Para que eles vejam o teu milagre em minha vida, com saúde. Ele não deseja o mal para os seus inimigos, o contrário, ele deseja o bem, para que eles vivam o suficiente para ver as promessas de Deus se cumprindo em nossa vida, para ver a bênção de Deus alcançando o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, para que eles fiquem pasmo, perplexo e bestificado com as maravilhas que Deus há de fazer em nossa história. Por isso o texto diz: aquietai-vos. Parem de lutar. Quem sabe, tem pessoas aqui que têm lutado. Na verdade, Deus te trouxe até aqui para trazer essa palavra para a sua vida. Se você deseja vitória, se você deseja o sucesso, as conquistas de Deus, pare de lutar. As muralhas de Jericó caíram quando os homens estenderam as trombetas e começaram a adorar. Pare de lutar. Comece a adorar. Paulo e Silas estavam aprisionados nas masmorras do Império Romano, com guilhões, com correntes, com soldados para tudo que é lado, completamente armados, não existia a mínima possibilidade de fugir. O que foi que eles fizeram? A Bíblia diz: à meia-noite, Paulo e Silas começaram a louvar a Deus, e as prisões se partiram, a terra se estremeceu, não há aguilhões, não há algemas, não há correntes que suporte o poder da adoração. Portanto, pare de lutar, e saiba que Deus é Deus. Deus é Deus e para sempre será o mesmo em nossa vida, em nossa história. Deus é, Deus está e Deus faz. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio das águas, ainda que as águas tumultuem, espumejem, ainda que os montes se abalem, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não permitirá que seja abalada. Bramam nações, reinos se abala, mas Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Vinde, contemplai as assolações que Ele efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre
todo o povo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é o nosso refúgio, é o nosso refúgio. Se coloque em pé e aplauda aquele que é, aquele que está e aquele que faz. Glória a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.